Hare Krishna. Vamos iniciando mais uma live para a ISKCON Rio de Janeiro. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos cantar um pouquinho enquanto a turma vai chegando. Hoje é o Chaitanya Charitamrita e vamos cantar então para os principais seguidores do Senhor Chaitanya, os Goswamis de Vrindavana.
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shila Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jai Jai Prabhupada. Jaya Prabhupada, Shila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Shila Prabhupada. Prabhupada, Jai Prabhupada aqui, Chaitanya Charitamrita aqui. Hare Krishna. Obrigado aqui, meu filho aqui, ó. Shidamudara. Obrigado. Obrigada. Opa. Namorada, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, que tá no público. Não tô vendo ninguém entrando. Calma aí, sim, é de manhã, é de domingo. Podemos continuar. Hare Krishna. Ó, ninguém entrou. Eu acho que é porque eu fiz alguma configuração errada. Mas tá ao vivo, né? Tá ao vivo, senhor. Tá. Aqui tem muita gente fazendo coisa pra mim. Você quer recomeçar a live? Não, acho que eu vou continuar assim. Me desculpem aí se não der para ninguém interagir. Eu vou entrar no Face do Ah, entra lá e vê. Muito obrigado. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Então, agora estamos iniciando leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 9, a árvore do serviço devocional, verso número 44. Então, eu tenho aqui comigo essa edição, tá? Primeira edição do Brasil. É um livro lindo, muito bonito. A editora BBT foi muito feliz, né? Devemos muito aos organizadores da BBT, Ishvara Prabhu, né, que coordenou, né, essa edição do Sri Chaitanya Charitamrita. A capa é muito linda e foram livros, assim, edições limitadas, nem todo mundo conseguiu ter, né, essa edição aqui. Então, quem tem, guarde como um tesouro, mesmo porque a obra em si é considerada assim, uma obra-prima, né, literária de Srila Prabhupada.
Tá? Um livro que Prabhupada se debruçou, né, para escrever ainda na sua velhice, né? Já estava assim nos últimos, acho que foi em 74, né, mais ou menos, que ele concluiu essa obra. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quando foi que ele concluiu? Tem aqui na ficha catalográfica. O Brasil foi em 84, mas Prabhupada, ele escreve isso. Interessante que eu me lembro que no Prabhupada Lilamrita mostra que Prabhupada pessoalmente participou orientou, né, os artistas que fizeram a ilustração. Então tá aqui, ó, Bhaktivedanta Swami Abhaycharan, não tem aqui a 1900, Brasil foi em 84. Infelizmente eu não tenho aqui exatamente o ano, mas foi por aí, a década de 70, né, que foi editado esse livro. Vamos lá? Esse capítulo aqui, tá? A árvore do serviço devocional, é uma explicação figurada, tá? Sobre o desejo de Chaitanya para construir, né, organizar o seu movimento de Sankirtana, o seu movimento da propagação da consciência de Krishna. Então, logo no início, né, da vida de Chaitanya, ele organizou, na verdade, as bases, né, do Gaudiya Vaishnavismo acontece com a revolução de Bhakti, né, liderada por Chaitanya Mahaprabhu. Sabemos que quando Chaitanya, no século XV, né, quando Chaitanya aparece, no Avatara dourado, né, para essa era de Kali, o mundo sofria, né, as primeiras ditos desenvolvimentos, embarcações, né, as viagens, né, pelo mar, as descobertas, né, de outros mundos. O Brasil estava sendo descoberto, os muçulmanos invadindo, né, a Índia se passando por transformações filosóficas, né, o budismo ali muito forte, né, ficou 800 anos ali com a conversão de um muçulmano chamado Ashoka, imperador Ashoka. Todas essas influências, né, depois Shankaracharya, todas essas influências geraram assim uma obliteração, né? Foi obliterado o culto de Bhakti, tá? Então Chaitanya Mahaprabhu teve esse dever, né, de resgatar, né, o Vaishnavismo. Então ele, naquele momento, ele precisava também estimular a propagação, né, do movimento de Sankirtan. Por isso, apesar desse livro aqui, a característica desse livro ser um livro biográfico, tá? Logo no primeiro, esse primeiro canto, quer dizer, Adi Lila significa o início, né, o começo. Tem Adi, Madhya e Antya. Adi quer dizer a primeira fase da vida do biografado. Madhya, a fase intermediária, e Antya, o final da vida do biografado. Agora, por que o autor desse livro, Krishnadas Kaviraj Goswami, não vai direto na infância, né, de Chaitanya? Não, ele se preocupa, primeiramente, né, ele se preocupa em estabelecer, né, as bases, né? Ele quer fundamentar a figura de Chaitanya como sendo um avatar. Ele quer também fundamentar a importância dos mestres espirituais, a importância, né, dos seus associados que aparecem com ele, os membros do Panchatattva. E agora aqui, antes de falar da infância, por que ele não fala da infância? Porque já tem um outro livro biografado de Chaitanya por Vrindavan Das Thakura, que ele já fala extensamente da infância de Chaitanya. Em respeito ao outro autor, Krishnadas Kaviraj, ele vai se debruçar aqui nessa fundamentação, né, sobre a importância de Chaitanya e a organização inicial do seu movimento.
Então aqui, por exemplo, a árvore do serviço devocional mostra Chaitanya como nessa linguagem figurada. Chaitanya é o jardineiro que plantou essa árvore. Aí aqui vai se descrever os galhos e os frutos dessa árvore, tá? Mas a ideia fundamental aqui é que Chaitanya ele está se colocando como jardineiro, ou aquela, assim como na linguagem cristã, né, na linguagem cristã eles falam do pastoreiro, né? Aquele que cuida das ovelhas, né? Aquele que cuida das ovelhas. Aqui, Chaitanya usou essa linguagem também bucólica, mas mais ecológica, né? Falando, não, eu sou o jardineiro, eu planto uma árvore e eu estou cuidando delas, eu tenho de cuidar dos meus frutos, tá? E aqui ele está falando, tá? Vou ler esse verso, o comentário, e depois eu comento mais um pouquinho e dou um espaço para quem quiser também conversar aqui comigo, tá bom? Para a gente criar uma compreensão mais profunda sobre esse texto aqui, e até por honra a Srila Prabhupada, pela idade dele que ele escreveu esse texto, onde ele já tinha criado a ISKCON, tá? Então a linguagem aqui de Prabhupada é bem para o Ocidente, bem assim a experiência dele aqui no Ocidente, tá? Não é a experiência dele na Índia, tá? Então vamos assim tentar entrar aqui, ouvir com atenção e entrar assim na psicologia, né, de Prabhupada, o que é muito difícil, né? Porque só um devoto puro compreende, né, a mente de um devoto puro. Mas a gente pode fazer essa tentativa aqui positiva para tentar entender o que Prabhupada está querendo dizer para nós aqui. Então a língua não é sânscrita, tá? É bengali. Mali manusha amaranahi rajadana palapula diakari punya aparjana. Sou um mero jardineiro, não tenho qualquer reino nem imensas riquezas. Tudo que tenho são algumas frutas e flores que desejo utilizar para alcançar piedade em minha vida. Muito poético, né? Significado. Como Prabhupada nos faz entender esse texto. Ao realizar atividades beneficentes para a sociedade humana, Sri Chaitanya Mahaprabhu apresenta-se como não sendo muito rico, indicando assim que o homem não necessita ser rico ou opulento para agir em favor do bem-estar da humanidade. Às vezes, homens ricos ficam muito orgulhosos de que podem realizar atividades benéficas para a sociedade humana, ao passo que outros não podem. Um exemplo prático disto é que, ao haver escassez de alimentos na Índia, devido à influência das chuvas, alguns membros da classe mais rica distribuem muito orgulhosamente alimentos, fazendo grandes arranjos com a ajuda do governo, como se meramente por tais atividades o povo se beneficiasse, e se não houvesse grãos alimentícios. Como os homens ricos distribuiriam alimentos? A produção de alimentos está completamente nas mãos de Deus. Se não houvesse chuvas, não haveria grãos. Estes ditos homens ricos seriam incapazes de distribuir alimentos ao povo. Então, esse é o primeiro parágrafo, está muito claro, né? Deus cuida de nós, né? Como tem uma canção cristã, né, que fala, que é um autor aí do Rio de Janeiro, né? É o autor dessa canção. Ele fala que Deus cuida de mim, né? E Deus é que cuida de nós. Apesar de você ter muita opulência, né? Você ter dinheiro, por exemplo, para pagar um tratamento médico de um filho, para dar esse exemplo. O filho fica doente, está nas últimas ali, e isso aconteceu na América, e o homem falou para o médico, eu te dou $milhões, né, para você dar mais alguns dias de vida para o meu filho. E o médico teve de responder, ele está nas mãos de Deus. Prahlada Maharaj também explica, apesar dos pais darem toda a proteção para o filho, em última instância quem protege é Krishna, Deus. E aqui Prabhupada deu esse exemplo das enchentes na Índia. Geralmente no tempo das monções, ainda hoje na Índia há escassez de alimento em alguns vilarejos. É nesse momento que os homens caridosos aproveitam
para utilizar a sua riqueza apropriadamente. Isso é muito evidente na cultura indiana. Essa piedade dos indianos de querer dar caridade é um princípio, né? Jagya Dana Tapa Karma, né? Krishna diz na Gita, né? Os atos de sacrifício, caridade, penitência não devem ser abandonados porque purifica até grandes personalidades. Porém, em última instância, ninguém deve ficar orgulhoso por dar caridade, por ter a capacidade de dar caridade, porque muitas vezes a pessoa dá caridade por causa dessa lei da retribuição universal, né? Eu dou caridade sabendo que é dando que se recebe, né? Outra linguagem cristã, né? Nós sabemos que o universo, né, conspira, né, a nosso favor quando a gente dá algo, né? E geralmente a pessoa que dá, ela sempre tem. Uma pessoa que diz que eu sou pobre, não consigo dar, geralmente ela não dá, não tem porque não dá, entende? Então, para ter, sempre precisamos dar. Essa é a lei do universo, é a lei de Krishna. Mas em última instância, ninguém deve ficar orgulhoso porque sabe que, como o Prabhupada comenta aqui, se Krishna não der prover o alimento, ninguém poderia dar caridade. Em última instância, Krishna fala na Gita, Pitoham, né? Já matou, né? Eu sou o pai que dá a semente, tá? Então, no outro parágrafo, portanto, o verdadeiro objetivo da vida é satisfazer a suprema personalidade de Deus. Srila Rupa Goswami descreve em seu Bhakti Rasamrita Sindhu que o serviço devocional é tão sublime que é benéfico e auspicioso para todos os homens. Sri Chaitanya Mahaprabhu também declarou que, para propagar o culto de Bhakti, serviço devocional na sociedade humana, não é necessário ser muito rico. Qualquer pessoa pode fazê-lo e assim prestar o benefício máximo à humanidade, caso conheça essa arte. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu faz o papel de jardineiro, pois, embora um jardineiro naturalmente não seja um homem muito rico, ele tem algumas frutas e flores. Qualquer homem pode colher algumas frutas e flores e satisfazer a suprema personalidade de Deus. Em serviço devocional, como se recomenda na Bhagavad Gita 9.26, Patram Puspam Falantoyam Yome Bhaktya Prayashati Tadaham Bhakti Uparitam Ashnami Prayatat Manaha. Não se pode satisfazer o Senhor Supremo por meio de riqueza, fortuna ou posição opulenta, mas qualquer pessoa pode colher um pouco de frutas ou flores e oferecê-las ao Senhor. O Senhor diz que se alguém lhe fizer tal oferenda com devoção, ele a aceitará e a comerá. Quando Krishna come, o mundo inteiro fica satisfeito. O Mahabharata conta uma história ilustrando como, por Krishna ter comido, os 60.000 discípulos de Durvasa Muni ficaram satisfeitos. Portanto, é um fato que se com nossa vida, pranaya, com nossa fortuna, artai, com nossa inteligência, diya, ou com nossas palavras, vacha, conseguirmos satisfazer a suprema personalidade de Deus, naturalmente o mundo inteiro ficará feliz. Logo, nosso principal dever é satisfazer as divindades supremas com nossas ações, nosso dinheiro e nossas palavras. Isso é muito simples. Mesmo que alguém não tenha dinheiro, pode pregar o mantra Hare Krishna para todos. Pode-se ir a toda parte e toda casa e pedir que todos cantem o mantra Hare Krishna. Assim o mundo inteiro tornar-se-á muito feliz e pacífico. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Agyanatimirandasya Gyananjanan Salakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapta Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantika. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, a mensagem, né, desse verso é que mesmo uma pessoa sem posses, uma pessoa muito pobre, ainda assim ela não pode omitir o seu dever de espalhar, né, de falar sobre Krishna. E Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente está dando esse exemplo, porque esse capítulo aqui em si ele está estimulando a educação. Acho que é o verso 41. Chaitanya Mahaprabhu, ele fala: Bharatabu mitehaila manusha jamajara jama sartakakari karapara upakara. Upakara, né, o mesmo texto desse verso aqui, o bem maior, né? Como eu posso trabalhar para o bem do outro, né? E Chaitanya Mahaprabhu usa o termo Bharata, que até hoje, nos dias atuais, o ministro da Índia, Narendra Modi, está querendo resgatar a cultura ancestral da Índia. Ele é muito favorável aos devotos na Índia, e ele, porque esse era um nome, nos textos védicos, né, a Índia era tratada, os governantes tratavam o planeta Terra como Bharata. Bharata em homenagem ao grande rei, né, piedoso, um rei magnânimo. Inclusive, Krishna na Bhagavad Gita, para animar Arjuna, sempre ele fala: você é um descendente de Bharata, descendente de Bharata. Não se entregue, né, não omita, né, o cumprimento do seu dever. Você tem um exemplo na sua dinastia, que é o Bharata. Então, Bharata é o nome da terra da Índia naquela época, né, que inclusive agora está nos selos, né, postais da Índia, Bharata. Então, Bharata, Bhumi, a terra de Bharata. Quem nasce nessa terra de Bharata tem o dever primordial de trabalhar, né, para o benefício de todos, espalhar, né, a consciência de Krishna pelo mundo. No verso 42, Chaitanya Mahaprabhu falou: é dever de todo ser vivo realizar atividades beneficentes em favor dos outros, dedicando sua vida, sua riqueza, sua inteligência e suas palavras. E Prabhupada repete esse mesmo verso aqui no seu comentário. Então esse verso assim animou Srila Prabhupada a cumprir a sua missão para com o seu mestre de sair da Índia e vir para o Ocidente propagar a consciência de Krishna. Eu evito falar a palavra pregar, né, porque na verdade, quando usamos esse termo pregar, traz um pouco a ideia cristã do proselitismo, né, do uso da linguagem catequética. Porém, a ideia de Chaitanya Mahaprabhu era educar, tá? Conscientizar as pessoas. Mesmo Prabhupada, ele não tinha essa ideia profunda de catequização, tanto que ele falava: eu não vim aqui mudar a sua religião, eu não vim aqui impor uma nova religião, eu vim aqui, vocês não precisam abandonar a religião que vocês têm. Estou divulgando o cantar de Hare Krishna, que é o nome de Deus que temos experiência profunda, né, de realizações profundas. Mas você pode cantar qualquer outro nome de Deus. Então, eu falo isso porque a gente vive, a Europa e os Estados Unidos, no momento, vive uma experiência negativa com a invasão, né, com a chegada, né, de muitos muçulmanos, né, que se tornaram governantes ali. Isso está incomodando muito os nativos ali da Europa, que estão entendendo que está havendo um desrespeito com a cultura local, entende? Que é a cultura cristã ali. E então, a ideia da educação de Chaitanya Mahaprabhu é você ter uma compreensão não religiosa da cultura do Vaishnavismo. Por isso, os devotos costumam usar o termo que nós estamos apresentando, a teologia da filosofia, não da religião. Tá? Então, porque se nós nos aprofundamos no conhecimento
de Chaitanya Mahaprabhu, a gente percebe também como ele tinha respeito, né, com todas as culturas, tá? Ele convidava todo mundo, né, para aceitar o culto de Bhakti, mas a gente não vê nenhum relato da vida de Chaitanya de fundamentalismo, fanatismo religioso. Então, eu tenho aqui um estudo que eu estou fazendo, por exemplo, da importância da educação dentro da cultura de Bhakti e como essa cultura chegou a Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, né? Então, nós sabemos que a educação começa, diferente do Ocidente, que pensa que a educação começa de uma forma primitiva, né? Aquela coisa daiviniana, né? Que o homem ele tem de aprender primeiro a caçar, coletar alimentos e abrigo. Não, na nossa tradição o conhecimento já existe com a criação do universo. Né? Tene Brahma Rida Yad Kavaye. Krishna transmite o conhecimento no coração de Brahma, que por sua vez transmite para Narada Muni, os Kumaras, e assim tá. A gente tem uma corrente de sucessão discipular autêntica, e depois a gente percebe, né, esse conhecimento vindo, sendo, na nossa epistemologia, a gente aceita o Shabda Pramana, né, o conhecimento que vem de forma auditiva e sendo transmitida para várias sampradayas, tá? Temos 4 sampradayas Vaishnavas, e nas histórias, por exemplo, dos nossos épicos, como Mahabharata, Ramayana, por exemplo, destaca, por exemplo, o rei Janaka, que depois é descrito na Bhagavad Gita, tá? Como exemplo de rei santo, rei sábio. Então, Janaka, por exemplo, ele era da cidade de Mithila. Mithila era considerada uma cidade, não era famosa pela riqueza, era uma cidade relativamente simples, tá? Porque o rei Janaka, ele se dedicava, ele estimulava a agricultura, tá? Ele não estimulava exploração de minerais, como por exemplo, logo vizinho a Mithila tinha a cidade do rei, como é que era o nome do pai de Ramachandra? O rei Dasharatra, que tinha construído um palácio de ouro, descendente do rei do sol. Então imagine a dicotomia. Sita Devi, né, era filha do rei Janaka, viveu nesse ambiente, né, assim, de agricultura, que Prabhupada fala que é o trabalho mais nobre, e é muito interessante que depois Sita casa-se com Ramachandra, que era um rei muito opulento, rico. Agora, o que destacava Mithila, a cidade do rei Janaka, era justamente a sabedoria. O rei Janaka, ele sempre organizava congressos, né, oportunidades de debates filosóficos com vários sábios. Esses eram as festas, era de ponto alto assim na cidade de Janaka. Depois Mithila, isso foi na Dwapara, na Tetra Yuga, gente. Mithila se destaca em Tetra Yuga como a cidade da educação. Depois é curioso que há poucos dias, estudando o 10º canto do Bhagavatam aqui em Nova Gokula, Mithila aparece novamente com a visita de Krishna. Krishna visita Mithila e ali ele se encontra, né? Krishna vai em Mithila com uma comitiva de sábios, tá? E esses sábios que vão com Krishna se encontram com o rei Bahulashva, que era um descendente de Janaka, tá? Então tem esses relatos, né, são relacionados a Krishna, em Mithila, estão no 10º canto do Bhagavatam. E depois Mithila aparece novamente aqui no Chaitanya Charitamrita com Chaitanya Mahaprabhu, tá? Chaitanya Mahaprabhu, ele teve assim um papel assim muito notável, né, na educação. Então, o Gaudiya Vaishnavismo, quando a gente fala Gaudiya, Gauda Desha, né? A cidade onde Chaitanya fundou a nossa escola. E
E o Vaishnavismo de Gauranga, né, da cidade de Gaudadesh, se destaca por exemplos de educação. Chaitanya Mahaprabhu, na sua história, ele encontra com muitos eruditos, tá? E o que está se falando aqui, e Chaitanya Mahaprabhu mostrando que para você educar, para você falar, né, de Deus, falar sobre educação, independe de você ser rico, tá? Você, mesmo uma pessoa simples, como a gente vê exemplos de escolas no Nordeste do Brasil, mesmo aqui no Sudeste, locais que não tem muito apoio do governo, não tem muito apoio monetário, né? O governo muitas vezes não apoia a educação, e ainda assim há muitos exemplos de sucesso, né? De professores que mesmo num ambiente simples, porque eles têm a vocação de ensinar, ainda assim eles têm resultados muito promissores na educação, tá? Então Chaitanya Mahaprabhu em Mithila, que já não era, que continuava sendo uma cidade simples, né? Ele teve assim ele montou uma escola primária, tá? No Chaitanya Charitamrita, ele montou uma escola primária na casa de Mukunda Dasa, tá? Mukunda Dasa foi um dos cantores que se destacaram, né, na Lila de Chaitanya. Ele não só cantava muito bem, mas também ele era um exímio professor. E essa escola ela funcionava como estudo de filosofia e lógica também. Então é possível a gente pesquisar também no Chaitanya Charitamrita, né, esses projetos de educação, de textos importantes, né, onde Chaitanya participava de debates acadêmicos eruditos, tá? No Adilila, né, 9:41, que é nessa passagem exata aqui, a gente vê Chaitanya Mahaprabhu estimulando o próprio indiano a se tornar um professor e propagar, né, a consciência de Krishna, né? E nessa cidade de Mithila, por exemplo, tem uma personalidade erudita que se destaca também, que foi o pai de Ramananda Raya. Ele vivia também em Mithila e ele se formou ali em Mithila. Tá? Isso está já no Madhya Kanda do Chaitanya Charitamrita, tá? Ali, Sarvabhauma Bhattacharya, ele foi o maior lógico de sua época. A palavra Sarvabhauma é um título, né, acadêmico. E esse Sarvabhauma em Mithila, né, que hoje é o estado de Bihar, tá, gente? Bihar, na Índia. Sarvabhauma, ele estuda, né, com um grande professor que chamava-se Prakshadara Mishra. E esse Prakshadara Mishra, ele não permitia, né, que os alunos escrevessem. Então ele tinha aquela metodologia ancestral ainda, da pessoa apenas ouvir, né, e aprender ouvindo. Não existia, ele queria implantar aquela fase ágrafa, tá? A fase que não era ágrafa, que não era escrita. Sarvabhauma Bhattacharya, eu não vi detalhes, porque não sei se por vaidade ou apenas por idealismo, ele não deixava que os alunos escrevessem, mas Sarvabhauma Bhattacharya era tão erudito, tão perspicaz intelectualmente, que ele ouvia as explicações, tá? E ele assimilava tudo mentalmente, as regras de lógica, né? Então, aí depois de um tempo, ele vai para Navadvipa, né? E ele estabelece ali a sua própria escola sobre lógica. E muitos estudantes, né, de várias partes da Índia iam para Navadvipa, né, para estudar lógica com ele. E ele ficou famoso, né, tornou-se um líder, né, de estudantes de lógica, embora fosse grihasta, embora não fosse rico, tá? Ele ensinava, né, muitos sannyasis. Sarvabhauma é um título que se dá para aquela pessoa que pode ser até professor dos professores, que um sannyasi é o super brahmana, né, que ensina os professores, mas ele ensinava até os professores dos professores. E Chaitanya Mahaprabhu teve contato, né, com Sarvabhauma Bhattacharya na primeira vez que ele chega em Jagannath Puri, e
Sarvabhauma Bhattacharya foi quem fundamentou, né, e criou a respeitabilidade, né, de Chaitanya como um avatara, porque ele vê que os êxtases de Chaitanya eram êxtases autênticos, né, e não era êxtase de uma personalidade comum. Imediatamente depois que ele identifica, né, o êxtase de Chaitanya, ele diz Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga. Essa personalidade não é Shikshartam Ekapurusha Purana, Shikisha Chaitanya Shariradari Kripam Buddhi Yashtam Aham Prapadye. Essa pessoa não é uma pessoa comum, é a própria Suprema Personalidade de Deus que veio trazer Vairagya e Vidya, veio trazer Vidya, a verdadeira educação e o desapego, né, de tudo aquilo que não leva à consciência de Krishna. Tá? Então, em Chaitanya Mahaprabhu, não só encontrou-se com esse grande erudito Sarvabhauma Bhattacharya, mas tinha um outro muito famoso também, como Ramananda Raya. E Ramananda Raya conversa com Chaitanya como se fosse um professor de Chaitanya, mas Chaitanya mostrando a humildade, né, de um devoto, porque ele também veio dar exemplo de um devoto ideal. Ele se comporta como um aluno de Ramananda Raya. E uma das perguntas interessantes que ele faz para Ramananda Raya é sobre educação. Qual é o mais alto padrão de educação? Aí Chaitanya Mahaprabhu, ele inicia com essa indagação, foi a primeira pergunta, né, que ele faz para Ramananda Raya. E Ramananda Raya responde, né, ele fala que o mais alto padrão, né, de educação é o conhecimento sobre a ciência de Krishna. Então, a educação material, ela é voltada para a gratificação, né, dos prazeres, dos sentidos, e o mais alto padrão de educação espiritual é o conhecimento da ciência de Krishna. Prabhupada enfatizou isso também, porque Krishna é a verdade absoluta, que por definição está presente em tudo. Conhecendo a verdade de Krishna, a verdade absoluta Krishna, automaticamente conhecemos tudo. Tá? Então, também uma vez, Srila Prabhupada, ele encontra com um cientista, Bob Cohen, que depois já faleceu. Ele foi iniciado por Srila Prabhupada, Bhaktidhira Damodara Swami, acho que é isso mesmo. E ele, numa das conversas com ele, está naquele livro Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas. Então, o Bob Cohen, né, ele pergunta qual o dever, né, numa sala de aula, o que um professor de ciências deve ensinar. Aí Prabhupada responde assim, de uma maneira muito categórica, né? O professor deve simplesmente ensinar a respeito de Krishna. Mas aí Prabhupada fundamenta mais, ele fala, olha, imagine, em ciência, você tem, por exemplo, os elementos químicos, né, da água, H2O, né? 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, você forma água, né? Agora, imagine quanto H2O tem no oceano, né? Então, quantas toneladas de água existe no oceano? Então, quem forneceu esses elementos químicos, né? Eles foram fornecidos por Deus. Então, você pode ensinar deste modo, tá? Ele ensina, né, os devotos, né, a ajustar, né, a sua fala, trazendo, né, a consciência de Krishna para o lugar de preleção, né? E aqui nesse significado especificamente mostra como a gente pode ir mais fundo ainda, né? Mesmo que você não tenha oportunidade, nenhum recurso, você pode ensinar as pessoas a cantarem Hare Krishna, tá? Outro dia eu recebi um vídeo de um devoto lá do sul, Harakanta, lá acho que é de Florianópolis, né? Harakanta é o devoto que cuida desses devotos, e eles foram para a COP30 em Belém, aproveitar, né? Muitas personalidades importantes do mundo e do Brasil estavam lá para um programa relacionado a meio ambiente,
e uma pessoa pergunta, foi filmada, ele já recebeu milhares de visualizações. Pergunta, ele estava vestido, muito bem vestido, né? É importante frisar que os devotos, a primeira coisa que devemos fazer quando vamos ensinar é dar exemplo, nos apresentar bem. Então, se você quer ir a público, né? Apresentar a consciência de Krishna como um monge, no caso era um brahmachari, então ele estava bem vestido, né? Com a roupa açafroada, muito bem vestida, a cabeça bem raspada, e assim, naturalmente quem o via, observava ele como um monge respeitável. E perguntou sobre a opinião dele sobre aquele evento ali, sobre meio ambiente. E ele respondeu muito bem, falando sobre a importância da mudança da consciência, né? Que apesar de gastarem milhares gastar muito dinheiro, foi mais ou menos assim a resposta dele. A importância, o mais importante é a mudança da consciência. Então ele respondeu de uma maneira simples e profunda, né? E deixou o entrevistador assim bem satisfeito, tá? Então esse é o ponto, tá? Que temos esse dever de apresentar, né, a consciência de Krishna, porque mesmo todas as escolas de ensino, como aqui no Brasil, temos a escola de ensino Vaishnava, como o Instituto Jaladuta. Eu me lembro que eu vi uma camiseta, né? O símbolo do Instituto Jaladuta é um verso da Bhagavad Gita, onde Krishna fala que é no momento em que Krishna pergunta para Arjuna, depois que Krishna ensina todo o Gita para Arjuna, Krishna pergunta para Arjuna, você aprendeu? Krishna faz um papel de professor também, né? E ele pergunta, você aprendeu, Arjuna, tudo que eu falei? Você entendeu tudo? Aí Arjuna responde, Nastomoha Smriti Labdha, sim, meu mestre, minha ilusão se foi, Nastomoha Smriti Labdha, eu recobrei a minha memória, Tuat Prasada, por sua bênção, por sua misericórdia, Mayat Shuta, Estitoismi, agora eu estou firme, né? E livre de dúvidas, e pronto para cumprir meu dever. E logo depois, Krishna, satisfeito com a resposta de Arjuna, ele fala, aquele que estuda essa minha conversa sagrada com você, Arjuna, está me adorando com a inteligência. Chama-se Yagyabuddhi, o sacrifício da inteligência. Assim como a gente faz o sacrifício, esse exemplo que foi dado aqui, de oferecer a prasada, né, com amor e devoção, né, aí Krishna aceita, né, e purifica, né, todo mundo, aqui como fala, Prabhupada deu o exemplo de Durvasa Muni, né, quando Durvasa Muni chega na casa de Draupadi, né, agora eu não lembro se foi Draupadi ou Rainha Kunti, com milhares de seguidores, a cozinheira ficou muito preocupada, e agora, né, como eu vou servir, né, esse hóspede que é temperamental, que é o caso de Durvasa Muni, como eu vou agradá-lo, né? Aí Krishna comeu um baguinho de arroz, né, que tinha sobrado, todo mundo já tinha comido, sobrou um bago de arroz. Krishna comeu aquele baguinho de arroz e automaticamente todo mundo ficou satisfeito. Ninguém quis comer. Na verdade, causou um constrangimento, porque Durvasa Muni é ele que ficou preocupado em não agradar, né, o seu anfitrião, tá? Porque Krishna satisfez todo mundo comendo um grãozinho de arroz. Da mesma forma, o mínimo, né, mesmo que a pessoa que nós não tenhamos, né, quem não tem, por exemplo, a possibilidade de ter tempo suficiente para estudar numa universidade, gastar dinheiro para estudar, porque gasta muito, né, para você se formar, muitas vezes gasta muito, mas quem não tem tempo também para isso, a mensagem que a gente tira desse texto é esse, um pouco de empenho para o estudo, tá? Que Prabhupada falou, eu escrevi meus livros para vocês lerem, né? Preguem, distribuam meus livros, mas estudem também meus livros. Como você vai vender, né,
como você vai dar algo que você não tem? Então, primeiro, absorva esse conhecimento, estude. Como eu falei, tentei mostrar nessa aula, a nossa tradição de estudo Vaishnava. Curiosamente, eu pesquisei sobre a cidade de Mithila. Por exemplo, a ISKCON, né, podia muito bem continuar honrando nessa tradição de educação na cidade de Mithila, tá? Eu pesquisei e não vi nada muito relevante na cidade da ISKCON, na cidade de Mithila. Por isso a Charadeva, meu mestre, está fazendo colocando esse ponto, né? Muitas vezes a gente tem muitos rituais nos festivais, por exemplo, a gente tem muito canto, muito ritual, abhisheka, cerimônia de fogo, mas tudo isso deve ser convergido para a educação, que é o mais importante, ensinar as pessoas a absorverem nossa religiosidade, ou bem dizer, espiritualidade com profundidade, porque a fé, segundo Krishna, ela tem de ser alimentada com conhecimento, para nós não nos tornarmos mais um movimento religioso, fanático ou sentimentalista, tá bom? Essa é a ideia aqui, e não tem desculpa, mesmo uma pessoa muito simples, ela pode, mesmo que não saiba ler, é um iletrado, mas ela pode ouvir com atenção, para depois repetir o que ouviu e passar a sua experiência mais profunda, né? Porque em última análise, Dadhami Buddhi, se o devoto é sincero, Krishna dá a inteligência, Krishna dá o conhecimento para ele passar a sua experiência para os outros, tá bom? Acho que é isso, gente. É um tema que dá para falar bastante, né? Mas eu acho que meu tempo já se foi. Se vocês tiverem algum comentário, aqui tem a minha esposa, Sri Damodara, falando: bom dia, como podemos legar este conhecimento às atuais gerações mais jovens da ISKCON? Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Bom, primeiramente, dando exemplo, né? Geralmente já há estudos, né, profundos que comprovam que pais leitores naturalmente vão ter filhos leitores também. Então, os pais devem ter práticas de leitura para passar isso, para conseguir passar essa boa influência para os filhos. E a ISKCON, ela vai conseguir, né, legar esse conhecimento às atuais gerações com práticas, né, de educação, tá? Por exemplo, agora nós vamos ter aqui em Nova Gokula, né, o Kirtana Fest, promovido por Vaikunta Murti, né? E é um evento que é dedicado, eu penso, né, porque a gente vê a predominância de jovens é muito grande, é para jovens. E automaticamente eu conversei com o Vaikunta e ele vai colocar palestras, né, palestrantes que se destacam durante o evento. Há muito tempo atrás, quando começou o Kirtana Fest, não tinha nem o Bhagavatam, não era lido. Era dedicado o tempo todo exclusivamente ao canto do santo nome de Krishna. Mas nós também temos de saber que o canto não é performático, né? E como a gente vai saber? Educando os jovens. Olha, mesmo que você seja um ótimo meridangueiro, um ótimo cantor, tocador de meridanga ou de harmônio, ainda assim você tem de compreender o que você está fazendo. O canto não é performático, né? Isso é o conhecimento que vai trazer essa compreensão, né, para os nossos jovens, para que depois eles não se tornem exímios músicos e profissionais, mas não honram Deus, não honram Krishna. O seu canto é para louvar a Krishna, para glorificar a Krishna. Esse é o objetivo do canto transformador, né? Sankirtana real mesmo. Então temos de ter projetos de educação. Recentemente nós colocamos aqui num tópico do Conselho Comunitário de Nova Gokula, né, a experiência minha aqui, e nós
e foi aprovado, né? Parece que vai ser aprovado a ideia de que todo festival aqui em Nova Gokula vai ter, por exemplo, algum projeto de educação, tá? E, por exemplo, Janmashtami, tá? Porque vamos comemorar, né? Geralmente no mês de setembro, outubro é Janmashtami, o aparecimento de Krishna, uma das datas mais comemoradas para os Vaishnavas, né? O nosso Natal, né? Então, assim como os cristãos têm de conhecer a fundo a Bíblia para se aprofundar na data natalina, o nascimento de Jesus, nós também temos de estudar profundamente, né, os passatempos de Krishna, as histórias de Krishna, o nascimento de Krishna, porque Krishna aparece, tá? E isso, às vezes, não é num festival onde a aula é rápida, tá? Os devotos estão em jejum, aí não vê a hora de acabar, né, a aula para comer a praçada, honrar a praçada depois do jejum. Não, nós podemos ficar uma semana inteira, né, lendo sobre as histórias de Krishna, o Radhastami, ler história de Radharani, e assim a gente ter como numa academia, né? Os temas são levados para a academia, vamos supor, tem um tema sério, né, que vai ser estudado numa academia, e um cientista, né, um estudante, ele leva, né, o tema, e a academia até patrocina, né? Às vezes a universidade paga para o aluno estudar. Da mesma forma, isso, quando à medida que ela amadurecer, ela vai dar espaço, né, para os jovens estudarem e se aprofundarem, né, na consciência de Krishna. Agora aqui em Nova Gokula a gente está nesse momento forte de educação, onde está vindo morar aqui, já chegou ontem aqui, chegando da Índia, o Guru Sevananda Prabhu, e ele assumiu lá em cima o antigo hostel Himalaia, ele já está mobiliando todo o espaço, está tudo pronto, né, para iniciar ali um projeto de educação também. Está vindo para Nova Gokula uma filial do Jaladuta também, com a liderança de Dhanvantari Swami. Então, assim, a gente tem de criar em todos os templos, né, espaços para a educação, para conscientizar, né, os nossos jovens, também adultos, sobre a importância da filosofia, né, da importância da consciência de Krishna. Aqui o Marcelo está perguntando qual é a essência de Bhakti Yoga. A essência de Bhakti Yoga é a devoção a Krishna. Essa resposta tem ali no Bhagavad Gita, né? Krishna fala, Bhakti yamam abhijanati, yavam yaschasmi tattvataha. Krishna diz, aquele que me adora, né, com devoção, Bhakti yamam abhijanati, e se entrega completamente. Eu vou pegar esse verso aqui para você e vou ler literalmente. A devoção a Krishna, segundo Chaitanya Mahaprabhu, e segundo Prabhupada também, não é imposta, não é algo novo, né, que a gente está impondo. Bhakti Yoga é algo natural, tá? Ela já existe, né? A devoção por Deus, ela já existe nas almas. E a ideia do cantar de Hare Krishna, que é enfatizado, nós ensinamos as pessoas a cantar Hare Krishna para que elas despertem, né, ou acordem da amnésia de se esquecer de Krishna. Cantando Hare Krishna, as pessoas despertam novamente a sua devoção por Krishna. Então está aqui Abhijanati. Yavam yaschasmi tattvataha. Estou vendo aqui no Veda Base. É o verso 10, tá? Do capítulo... Vou pegar aqui direitinho. Então tá aqui. Desculpa, é o capítulo 18, verso 55, tá? É unicamente através do serviço devocional
que alguém pode entender a suprema personalidade de Deus, como ele é. Se a suprema personalidade de Deus é inteiramente compreendido, nem mesmo pelo Senhor Shiva ou pelo Senhor Brahma, então muito mais difícil é que os outros o compreendam, mas ele pode ser entendido através do processo de Bhakti. Então a essência de Bhakti Yoga é compreender Krishna, despertar nossa relação com Krishna. Então tem muitos textos que Brahma, por exemplo, falam que nem mesmo os maiores eruditos védicos podem compreender Deus, mas ele sempre se manifesta para aquele que está envolvido em Bhakti Yoga, para aquele que o adora, né, com amor e devoção. Tá? Então é isso. Essa é a essência de Bhakti Yoga, é a compreensão de Krishna. Mais alguma questão, gente? Consegue ver alguma pergunta mais aí, Damodara? Que eu não estou... Não. Não, né? Então tá. Quanto tempo passou, Damodara? Então acho que já muito tempo, né, gente? Muito obrigado pela atenção. Vocês tenham um ótimo domingo, uma boa semana, em consciência de Krishna. Tá? De bom.